Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Bem-vindos ao Cultura Mania, onde você sempre encontra o que há de melhor no cinema, na literatura e nas histórias em quadrinhos. Por falar em história em quadrinhos, o nosso assunto é história em quadrinhos. Mais precisamente, um cara que revolucionou as histórias em quadrinhos, Frank Miller, logo depois da vinheta. Frank Miller é realmente um dos grandes gênios das histórias em quadrinhos. Ele começou a chamar atenção em 1976, em parceria com Klaus Jackson. Eles começaram a trabalhar na série do Demolidor. Na época, esse personagem era de segunda linha e a Marvel não sabia o que fazer com ele. O Miller ele pegou as histórias do Demolidor e literalmente virou de cabeça para baixo. Acrescentou novos elementos, criou vilões terríveis, tais como o Rei do Crime, deu densidade psicológica para o personagem. Junto com Jackson, Miller começou a demonstrar o seu talento. Ele cria sequências cinematográficas, ele investe em novas formas de narração. E de quebra, ele criou uma personagem feminina muito forte, Electra Náticos, filha do embaixador grego, que é morto em um ataque terrorista e depois disso se transforma numa ninja assassina. Ela tem uma relação de amor e ódio com o Demolidor, cuja a verdadeira identidade é Matt Murdock. É bem interessante a maneira como o Frank Miller desenvolve essa personagem, que é cheia de camadas, bastante complexa. A partir da maneira como Miller foi desenvolvendo as histórias do Demolidor e principalmente a sua relação de amor e ódio com Elektra, as vendas da série começaram a aumentar e o Demolidor se tornou um dos grandes personagens da Marvel Comics na época. Miller também chamou a atenção da editora da DC Comics e nos anos 80 recebeu uma proposta irrecusável para trabalhar nessa editora, que começou a fazer uma verdadeira revolução no modo de se fazer histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Dentro da DC Comics, Miller teve total liberdade para trabalhar numa graphic novel chamada Ronin, dividida em 4 partes. Em Ronin, Miller fez um verdadeiro laboratório. Experimentou novas técnicas de narração, de elaboração de quadrinhos, bebendo diretamente dos artistas gráficos europeus. Suas grandes fontes de inspiração foram as HQs do artista francês Moebius. Frank Miller investe em ilustrações que ocupam uma página inteira. Ronin é uma história difícil de ser definida e realmente é um marco dentro das histórias em quadrinhos. Nós temos as histórias em quadrinhos antes e depois de Ronin. É uma trama bastante complexa que mistura uma ficção científica distópica com histórias de samurai que se passam na época do Japão medieval. Nós temos um samurai que, após perder o seu mestre, vítima de um ataque de um demônio, vai misteriosamente parar num futuro muito distante. A partir daí, Miller vai criando uma trama com lances bastante surpreendentes que pegam o leitor de surpresa. Também em Ronin chama a atenção uma personagem muito feminina, muito forte, chamada Casey, que em alguns aspectos lembra muito Elektra. Também na DC Comics, Miller criou Batman, o Cavaleiro das Trevas. Era também uma forma de trazer uma nova vida a esse personagem.
A partir daí, Batman nunca mais foi o mesmo. Ambientando a história numa Gotham City dominada por uma gangue violenta que está espalhando terror entre os seus habitantes, Miller revolucionou as histórias em quadrinhos, criando um Batman atormentado pelos fantasmas do passado e que luta a qualquer custo para combater a violência em Gotham City. Miller também faz uma crítica ao governo do presidente Ronald Reagan. Ele faz uma ele ridiculariza Reagan em vários momentos de Cavaleiro das Trevas. Também faz críticas à imprensa, a maneira como a imprensa lida com as manchetes e principalmente a imprensa sensacionalista. Cavaleiro das Trevas também marca a sua outra parceria com Klaus Jackson. Os dois trabalharam juntos. E também inicia uma outra parceria, e também dá continuidade à sua parceria com Lynn Valley, a colorista de Ronin, que se tornou sua esposa. Cavaleiro das Trevas é uma obra bastante importante nas histórias em quadrinhos. Algumas características do Batman retratado na série de Frank Miller também vão aparecer nos filmes da série Batman dirigidas por Christopher Nolan, que retrata Batman também como um homem atormentado e que tem um trauma de infância. Posteriormente, Miller vai deixar a DC Comics e vai receber uma proposta para trabalhar na editora independente Dark Horse, onde tem plena liberdade de criação. Dentro do período em que Miller trabalhou na Dark Horse, ele criou duas obras que também são consideradas importantes dentro da sua carreira como quadrinista e roteirista de histórias em quadrinhos. Lá ele criou a série Sin City. Sin City é considerada a obra-prima de Frank Miller e marca a sua maturidade tanto como roteirista como desenhista. Miller mergulha e faz uma releitura do gênero noir, tanto no cinema como na literatura. Em Sin City nós temos mulheres fatais, gananciosas, dispostas a tudo para conseguir o que desejam, heróis antissociais, vilões terríveis, ou seja, todo o lado escuro da criminalidade, da violência, está muito bem retratada na série Sin City. Miller literalmente mergulha e traz e revisita todos os principais elementos do gênero do noir. Até mesmo investe em novas técnicas dentro da linguagem das histórias em quadrinhos, criando novamente ilustrações que tomam uma página inteira e que tem o contraste entre luz e sombra. A série é feita em um belo preto e branco, mas que em alguns momentos ganham cores, dependendo da história, tais como uma das melhores, o Assassino Amarelo, cujo vilão é retratado na cor amarela para realçá-lo. Também dentro da Dark Horse, Miller também chamou a atenção pela graphic novel 300, dividida em 4 partes. Ele faz uma reinvenção de um episódio histórico, dando-lhe dimensões épicas e míticas. 300 narra os esforços do rei Leônidas para impedir a invasão dos persas na Esparta antes de Cristo. Chama a atenção em 300 novamente a sua parceria com Lynn Valley. Quadros, imagens de 300 explodem na visão do leitor em tons de vermelho, amarelo e azul.
Chama bastante atenção também a caracterização dos personagens, principalmente do vilão Xerxes, que é retratado como se fosse um semideus. 300 é considerado um dos grandes trabalhos de Frank Miller, e assim como Sin City foi adaptado para o cinema. A adaptação de Sin City marcou a estreia de Frank Miller como diretor, ao lado de Robert Rodrigues. Sin City é considerada até hoje uma das transposições mais fiéis da linguagem das histórias em quadrinhos para o cinema. Miller investiu novamente com a sua criatividade, usou novas técnicas e criou uma obra também bastante revolucionária e interessante dentro da linguagem cinematográfica. Também foi adaptado para o cinema 300, que foi um filme dirigido por Zack Snyder. Novamente, houve grande fidelidade nessa transposição dos quadrinhos para o cinema. 300 também chama bastante atenção pelo seu belo visual, todo calcado na história em quadrinhos de Frank Miller. E também traz uma interpretação muito boa de Rodrigo Santoro encarnando Xerxes. Miller impressiona pela sua grande versatilidade como roteirista de história em quadrinhos, como desenhista e também como diretor de cinema. Mas, como a carreira de todos, ela também tem altos e baixos. Após grande sucesso de público e crítica dos filmes Sin City e 300, Miller atravessa uma fase um tanto complicada, talvez por causa do término do seu relacionamento com Lynn Valley, que foi a sua colaboradora durante muitos anos. Nessa fase, Miller produz na Dark Horse a história em quadrinhos Holy Terror, que foi muito mal recebida, tanto pelos leitores como pela crítica especializada. Miller foi muito criticado, principalmente pela maneira como retratou os vilões, que são terroristas do Oriente Médio, que mostra uma conotação racista e que foi mal vista, principalmente depois dos ataques terroristas de 11 de setembro. Também Miller foi muito criticado, porque de certa forma Holy Terror foi uma espécie de plágio de Cavaleiro das Trevas. O herói dessa história lembra em muitos aspectos Batman, assim como a sua companheira, que vai lembrar a Robin da primeira parte de Cavaleiro das Trevas. Miller novamente tentou recuperar a sua fama através da segunda parte de Cavaleiro das Trevas 2, mas o resultado não foi o esperado. Novamente, Miller foi muito criticado pela sua mudança de traço, que se tornou bastante caricatural e até mesmo grotesco em alguns aspectos. Também a trama de Cavaleiro das Trevas 2 foi muito aquém da primeira parte, mas mesmo assim a série fez sucesso e tem alguns pontos positivos. Posteriormente ao sucesso, após a publicação da segunda parte de Cavaleiro das Trevas 2, Miller novamente investiu no cinema como diretor. Ele adaptou para o cinema Spirit, do seu ídolo e grande inspirador Will Eisner, mas novamente o resultado ficou muito aquém do que era esperado. Spirit, apesar de contar no elenco com mulheres muito bonitas que chamam muita atenção, tais como Scarlett Johansson e Eva Mendes, não teve o sucesso esperado. O filme também teve a participação de Samuel L. Jackson, um ator muito respeitado em Hollywood e que fez filmes de bastante sucesso, tais como Pulp Fiction, Tempo de Violência, mas nem mesmo a presença dele garantiu a boa aceitação de Spirit. Isso porque a escolha do protagonista também não foi acertada
E a trama de Spirit também foi considerada bastante fraca e ingênua. Posteriormente, apesar do fracasso de Spirit, Miller voltaria ao cinema retomando a parceria com Robert Rodrigues na continuação de Sin City. Sin City, a Dama Fatal, baseada numa graphic novel, foi novamente uma retomada de personagens e situações do primeiro filme e teve como protagonista Eva Green. Esse filme não fez tanto sucesso quanto o outro, mas teve um bom retorno entre o público e a crítica. Como nós podemos ver, Miller é um artista completo. Nós podemos dizer que ele é multimídia. Ele já fez trabalhos bem interessantes como roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos e também no cinema. Nós esperamos que Frank Miller novamente volte ao cinema ou aos quadrinhos com trabalhos instigantes e tão interessantes como Ronin, 300, Sin City e a primeira parte de Cavaleiro das Trevas. Tá certo, gente? Então, esse foi meu comentário sobre Frank Miller, que sem dúvida é um dos grandes artistas da indústria das histórias em quadrinhos. E esperamos que ele possa novamente retornar demonstrando o seu talento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou, inscreva-se no meu canal, aguarde, vai haver muitas novidades e outros vídeos onde eu vou dar dicas de filmes que estão disponíveis na Netflix, livros também bastante interessantes e voltar novamente falando sobre histórias em quadrinhos. Novamente, eu agradeço ao pessoal que está mandando suas mensagens. Continue entrando em contato comigo pelo meu e-mail. Então, até mais com novos comentários.